Olá, pessoal da FIAP. Viemos aqui apresentar o nosso projeto de sistema de recomendação para notícias do G1, tá? Eu, Harrison Farinha e Diogo Bortoloso vamos aí iniciar a apresentação do nosso projeto e vamos disponibilizar aqui o GitHub, o vídeo aí para vocês terem como avaliar, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre a visão geral da nossa arquitetura. Ela foi dividida em arquivos, onde o data loader ele é responsável por preparar os dados de notícias e de usuários, tá? O, a gente, o main ele é responsável pela API, né? Onde a gente faz ali a gente chama a API e tal, a construção da API. Temos ali o recommender.py, que seria basicamente o núcleo do nosso sistema, onde implementamos o algoritmo de recomendação. E, por fim, o storage service, que ele gerencia a integração com a nuvem da Google, que seria a Google Cloud. Tá? Adotamos uma arquitetura API First, usando o Fast API, o que facilita a integração com diferentes front-ends e permite uma horizontabilidade, não, uma escalabilidade horizontal. Tá? Falando um pouco sobre o algoritmo de recomendação, nós dividimos em três pilares, onde o primeiro pilar ele é a recomendação baseada em conteúdo. Tá? Utilizamos o algoritmo TF e DF para transformar o texto das notícias em vetores numéricos, onde cada notícia é processada considerando o título, o corpo e a legenda. E esse ITF, o TF e IDF, caso, cria um vetor que representa a importância de cada termo no documento. E usamos a similaridade de cosseno para encontrar notícias semelhantes. Que seria basicamente essa similaridade de cosseno. A gente vai pegar dois conjuntos, onde nesses conjuntos a gente vai ver as semelhanças, no caso as similaridades, desses dois conjuntos, e vamos ver pelo corpo, pelo título, as notícias que são semelhantes, já que fizemos a vetorização, a gente consegue ver a singularidade usando o cosseno. Por exemplo, quando a gente lê uma notícia de vacinação contra a Covid, o nosso sistema consegue identificar e recomendar outras notícias relacionadas à saúde pública ou pandemias, mesmo que não contenham exatamente os mesmos termos, né? Por causa aí da similaridade de cosseno. Tá? O nosso segundo pilar é a recomendação por popularidade, que é a gente analisa o histórico de leitura de todos os usuários para identificar quais notícias estão gerando mais interesse ali para os usuários. Um diferencial importante do nosso sistema é o decay temporal. Como a gente pode ver no código, a gente aplica uma função decay, onde notícias mais antigas perdem a relevância gradualmente. Então, quanto mais nesse nosso sistema de score, quanto mais antiga é essa notícia, mais ela vai baixando o nível de score daquele usuário na recomendação, no caso. Tá? E temos também o sistema híbrido e personalização. O grande diferencial do nosso sistema é a abordagem híbrida, onde a gente combina recomendações baseadas em conteúdo e recomendações por popularidade, de acordo com o perfil do usuário. Ou seja, para usuários com histórico extenso, demos mais peso às recomendações baseadas em conteúdo, já que conhecemos os seus interesses dentro das notícias. E para novos usuários, ou com histórico bem limitado, as recomendações por popularidade têm maior peso, que seria 70% para para essa popularidade. E os mesmos 70% para recomendações baseadas em conteúdo. Aqui no código a gente tem um trecho
onde ele faz esse cálculo, tá? Onde o peso do conteúdo, caso o histórico seja maior que 5, então o peso, a gente atribui o peso como 0,7. Caso ele seja menor, a gente atribui o peso 0,3, que seria ali a percentagem. Com isso, com esse modelo, a gente está resolvendo um problema de cold start, que seriam aquele problema para novos usuários, né? Enquanto gradualmente a gente vai personalizando as recomendações conforme a gente vai vendo ali as preferências desse usuário, que seria o usuário novo. Bom, vou passar a bola aí para o Diogo. Boa noite, galera. Eu vou falar um pouco aqui da integração da nossa aplicação da API com o Cloud Storage e por que que a gente optou por fazer essa integração, tá? Dito aí a apresentação do nosso modelo, né, o objetivo aí do nosso modelo em resolver ali os paradigmas ali do Cold Start, igual o Harrison explicou. Então esse modelo é treinado e com esse modelo treinado se gera um arquivo que é esse arquivo PKL, Recommender PKL, onde fica o nosso modelo aqui treinado já e disponível para consulta. Só que esse modelo, como vocês podem ver, é um modelo grande, ele deu praticamente 3 gigas aí. E uma opção aí que a gente teve para poder implementar isso foi utilizar o Google Storage. Então a gente tem essa aplicação dentro aqui do nosso Google Storage já. A gente já criou o arquivo ali com essas credenciais para poder estar acessando o código. A gente não subiu as credenciais no Git, a gente deixou aqui na aplicação o documento com as credenciais, porém a gente optou por não subir. E para subir isso para nossa aplicação dentro do servidor do Huawei, apesar da gente estar tendo alguns problemas aqui, eu explico mais para frente o que se trata, né? Mas se trata exatamente com relação a questão de espaço mesmo, por conta do tamanho do nosso recommender PKL. Então a gente teve que utilizar ali desse recurso, tá? Aqui a gente criou as variáveis para subir a aplicação. Então a gente tem as credenciais aqui na variável do servidor da aplicação, que são as recomendações aí, boas recomendações que hoje em dia o pessoal se utiliza. Então a gente criou todas essas variáveis aqui importantes e com relação ao bucket e tal, tudo em relação ali aonde que nossa aplicação vai fazer o read desse documento do Recommender PKL. Bom, então esse nossa integração com esse arquivo funciona dessa forma, tá? Então ele não tem necessidade de fazer leitura localmente, ele faz a leitura pelo storage do Google. E eu vou mostrar um pouco aqui agora, na prática, o nosso modelo em funcionamento. Como eu expliquei para vocês, a gente está tendo alguns problemas aqui para subir em produção. A gente já tentou fazer algumas coisas aqui para entender o que está acontecendo, mas quando ele está ali construindo o container, ele está dando algum erro aqui que a gente ainda não conseguiu identificar e corrigir. Acredito eu que seja um problema de espaço mesmo da aplicação, que ele está pegando o arquivo lá no Google Stories e jogando em cache aqui da aplicação, mas tá dando algum problema. E uma das nossas possíveis soluções aqui seria particionar o nosso modelo lá de 3 GB em pedaços menores, né? Seria uma possível solução, porém a gente não teve tempo hábil para aplicar esses recursos aí e conseguir contornar esse problema. Mas por hora o modelo a gente consegue testar ele localmente, então aqui ele já está até carregando, mas eu vou botar aqui para
para iniciar de novo o modelo. Ele carrega. Eu botei para não fazer leitura do arquivo no storage, para não ter custos extras, então ele está lendo, carregando o modelo localmente. Então ele vai aqui, pronto, inicializou a aplicação aqui, e agora a gente já pode testar aqui o modelo. Como ele foi feito à base de FastPI, a gente consegue aqui acessar a documentação no modelo aqui no Swagger. Então aqui a gente tem os nossos endpoints aqui de get do nosso modelo, e aqui a gente testa ele na íntegra. No caso aqui, por exemplo, se a gente for testar em produção a API, como que ela poderia funcionar, né? Então a gente pega aqui por um usuário. Eu peguei esse usuário aqui, que foi o que tinha, acho que era o primeiro da lista aqui, do nosso conteúdo aqui de treino. Foi esse mesmo. Foi esse primeiro aqui. E aqui a gente coloca a quantidade de notícias que a gente quer que retorne o modelo. Então isso também é parametrizado lá no endpoints, de quantas notícias que a gente quer que retorne. E aqui ele se baseia, como o Harrison falou, em recomendações de histórico de navegação, e também no tempo da notícia. Se é uma notícia recente, ela tem um peso maior. Então aqui, executando o modelo, ele já gera aqui para a gente o HTTP aqui 200 de êxito, e aqui ele já retorna aqui as notícias, tá? Então, por exemplo, aqui retorna 5 notícias desse usuário, e a gente vê que a gente tem notícias de caminhoneira, musa das estradas, tira pontos, se recupera em casa. Na segunda notícia, vídeo mostra a rádio, caderno e travesseiro de caminhoneira, musa das estradas, destruído após acidentes em Mato Grosso. Caminhoneira, musa das estradas, passa por avaliação médica para realizar a cirurgia de reconstrução de face em Blumenau. Então a gente vê aqui que, de fato, o nosso modelo pega ali uma possível usabilidade ali, um padrão, né, desse usuário, e ele faz a recomendação baseado nessa navegação, né? Então, como esse usuário estava lendo muita notícia baseada com essas palavras-chave de caminhoneira e tal, exatamente sobre isso, ele começou a puxar notícias com esse teor de assunto, né? Então, isso daqui é um dos retornos aí que a gente testou também. A gente testou outros e a gente vê essa similaridade ali nas notícias, e baseado muito também no tempo da notícia. E aqui a gente consegue ter acesso a toda a documentação. Então aqui a gente tem outros parâmetros que a gente pode testar do modelo, e aqui vocês podem executar e ver aqui os modelos de recomendação. O Reader que ele está retornando aqui, aqui, mas basicamente o mais importante é aquele, tá? Tem de saúde da aplicação do modelo também, então a gente pode executar aqui também, e aqui ele dá aqui, o modelo está carregando normal, está retornando, está ativo, e esse aqui seria os nossos swag aí da nossa aplicação. Acho que beleza, o que a gente precisava mostrar era isso no modelo. Aqui também tem configurações do Docker. Então aqui tem todas as configurações quando a gente sobe isso para o servidor, qual que são as instalações, o que a gente quer que rode, as bibliotecas que a gente quer que sejam instalados. Então tem tudo isso daqui. E aqui são as documentações dos arquivos que são lidos. Isso aqui tudo já foi explicado. Então essa é a nossa aplicação, tá? Ela basicamente faz isso tudo. E qualquer dúvida aí também, estamos disponíveis aí para saná-las, e é isso. Apresentado.